você vai ouvir neste podcast. Eu entrei na quarentena antes do vírus chegar, porque quando eu completei 70 anos, você entra em quarentena também. Eu me aposentei, entendeu? Tive que passar o bastão pro seu irmão, o André. O André. E eu tive essa certeza disso que eu tô falando, porque eu perdi meu pai no meio da pandemia e eu tive que ir para uma outra cidade para poder enterrar meu pai, uma cidade no interior de Minas Gerais. E quando eu cheguei lá, eu fui impossibilitado de entrar na cidade. Se não fosse por causa do velório do meu pai, a gente não ia entrar. Nós somos pessoas que não sabemos o que significa o descanso, a pausa, a interrupção, a desconexão, né? Precisamos entender que é um tempo para a gente aprender isso, né? Não é possível estar conectado o tempo inteiro. Estamos de volta! Mais uma vez, de novo again! Ninguém mais trabalhando, só eu e você, mano. Já reparou isso? A gente vai precisar muito de psicólogo depois que passar essa parada, hein? Nossa, cara, eu preciso agora, mano. Se esperar passar, eu mandei um áudio pro meu psicólogo, ele respondeu latino, mano. Então... Mano, tá todo mundo doido, velho. Ai, você é louco, mano. Tamo aí com o especial Jovens da Verdade, né, Renatão? Isso aí, só as grandes feras do JV, né, meu? Faltou alguns aí, o William, os outros, mas assim, a gente pegou alguns aí, bom aí. É muita fera, né? Ô louco, meu. Ô louco, meu. Começa já dando, né, uma paulada com seu pai, né? Você pegou algum trecho da minha mãe, velho? Mais importante foi cara, eu vou te falar que dá vontade de fazer um podcast inteiro só com a parte da sua mãe. Cara, ali foi bonito. Ali o pessoal... Não é porque são meus pais, não, mas meu pai e minha mãe são embaçados. E aí a gente pula pro nosso amigo MV. MV, tá lá no Rio, gente boa. Só isso que eu tenho pra falar. Ah, não, tem mais coisa aí, pô. Um currículo da envergadura dele, falar só isso. É muita escola estudada ali, mano. É muito diploma, muita... Não, deixa eu falar. As muitas línguas me fazem enlouquecer. Ai, Renato, para com isso. Deixa eu falar sério. O MV, cara, foi diretor dos Jovens da Verdade, do acampamento, por 15 anos. Então, assim, muita experiência com juventude. Foi muito legal poder relembrar muito da vida dele e como o JV fez parte da história dele. Legal. E depois a gente pula pro seu irmão, André Botelho. Isso. Aí é bacana que ele vai falar um pouco sobre como aproveitar essa quarentena com algumas disciplinas que ele dá no seminário, né? E na sequência a gente tem o nosso rei da ironia, Caleb Ribeiro. Caleb Ramos Ribeiro, né? O pessoal tá com saudade do Caleb no podcast. É que ele amadureceu, ele não tava mais topando fazer podcast. Mas ali, como foi uma live, ele topou. Foi muito bom bater esse papo aí. Depois o Caleb casado com 2 filhos, né? 2 filhos e 2 batismos nas costas, né? Ele vai ser o único que vai pedir música no Fantástico se mudar de novo de denominação. Tô preocupado com o próximo batismo. Ah, mano, é o católico. Ou de fogo, né? Tem isso. O Caleb não passa por isso, não. Tem que ser santo. E na sequência, pra fechar, a gente tem o Daniel Coelho. Daniel Coelho é um cara que também... Ele chegou mais tarde nessa história aí toda aí de todos. O JV chegou em 2006, 2007, mas também liderou aí o JV na estrada, participou lá na FAM. Foi um bate-papo muito gostoso. Isso aí, esse é o que temos pra hoje. A gente vai pegar só alguns trechos. Se você quiser os bate-papos completos, tá tudo no YouTube. É só pesquisar essa semana especial Jovens da Verdade, Pastorais da Quarentena, tá bom, gente? Um bom podcast pra vocês. Falou. Está no ar. Cultura, espiritualidade, impacto social, local podcast. Como é que você tem redescoberto ou não tem
o seu ministério pastoral, o seu ministério de liderança. Você já faz há 15 anos o PAN, né? O Projeto Amigos de Ministério, que é com pastores. Mas o que ia ter o mês passado foi cancelado. Então, fala um pouco sobre essa redescoberta na quarentena do seu ministério. Eu entrei na quarentena antes do vírus chegar. Porque quando eu completei 70 anos, você entra em quarentena também. Quarentena em vários sentidos. Na psicológica, espiritual, material. Eu entrei numa espécie de crise. O que eu vou fazer? 70 anos eu fui aconselhado a passar o bastão. Eu me jubilei, eu me aposentei, entendeu? Tive que passar o bastão pro seu irmão, o André. O O André é André. Fora que eu fiz amizade com um médico alemão chamado Alzheimer. Então, num certo sentido, eu entrei na quarentena antes. E eu fiquei frustrado, fiquei em crise e orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu tive um acidente e quase morri. Eu tinha que ter morrido. Humanamente, eu tinha que ter ido embora. E não fui, por um milagre, Deus me preservou. E então as pessoas falaram, não, você ainda tem o que fazer. Daí eu falei, mas o que eu vou fazer? Tô velho, entendeu? Então, Deus me abriu as portas para estudar, porque eu não sou muito de estudar, eu sou da prática, eu gosto de construir, de ensinar, mas assim, ficar em gabinete, lendo, estudando, não é muito a minha praia. Mas aí Deus falou, não, agora você vai estudar. Eu sei bem porque eu puxei você. É isso mesmo, meu filho. E aí comecei um doutorado num outro seminário que não foi a Flan, que sua mãe morre de ciúmes. Não tem doutorado a Flan. Eu nem vou falar o nome do seminário. Fala porque eu também tô estudando lá. Mas ó, o todo pior é que você começou 2 doutorados, isso é verdade, com 70 anos? Não foi. Não, isso é exagero. Eu comecei um doutorado e aí eu tive o desafio de fazer o mestrado lá no Mackenzie, no Underjump, que eu já fiz o mestrado no Underjump, lá em Campinas. Mas o Underjump melhorou e tudo, tá lá no Mackenzie. E eu fui lá, fiz 3 módulos. E, Marcos, fiquei encantado. Aliás, eu queria encorajar os pastores a voltar a estudar. Se não tem mestrado, faça um mestrado. Se tem mestrado, faça um doutorado. É maravilhoso voltar a estudar a Bíblia. Eu pensei no doutorado, negócio de esnobação, sabe, intelectual, mas dependendo do seminário, não é nada disso, é voltar a estudar a Bíblia com gente que sabe mais que a gente. É maravilhoso. Tive informações aqui no meu ponto que a sua casa tem todas as opiniões políticas. Como manter a união da família com opiniões políticas diferenciadas? Isso é uma pergunta que a turma manda muito para mim. Eu acho que a gente tem uma graça especial aqui, que é bastante de liberdade de falar, de gozar e tudo, e voltar à amizade e ao equilíbrio. Então, se ninguém, ou se as pessoas não são radicais, se tiver com uma pessoa apaixonada irracionalmente, não tem jeito, a gente fica quietinho e deixa. Mas se a pessoa já está chegando ao equilíbrio, eu tenho parentes que não dá para conversar, de jeito nenhum, você só ouve e fica quieto, concordando. Às vezes a gente se sente meio hipócrita, mas é o melhor caminho, é o silêncio. Mas a maioria aqui no nosso núcleo familiar mesmo, a gente dialoga muito, 100% à vontade. E graças a Deus, aqueles que estavam mais radicais tá enxergando, tá caindo a ficha, sabe? As coisas aconteceram de tal maneira que a gente tá chegando num consenso, entendeu? Não tem nenhum herói pelo qual a gente possa morrer, pôr nossa mão no fogo. O mundo jaz no maligno mesmo. A coisa não é fácil, tem que ter um equilíbrio aí, né? A gente não se encontrou nem na esquerda nem na direita, vamos encontrar no alto, né? Dos nascidos do alto.
Amém, é isso aí, viu? E eu acho que a gente tá exatamente, nós estamos meio que levitando para encontrar no alto, porque aqui no mundo real tá fácil não. Agora me fala um negócio, o que você acha que essa pandemia vai mudar no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver? E talvez também, uma pergunta já entrando na outra, o que vai mudar entre os líderes? Você que trabalha há 40 anos com pastores, líderes, missionários, você vê a cabeça deles, o que você acha que essa quarentena, essa pandemia vai mudar ou não vai mudar? Vai mudar, vai acelerar mudanças, porque a crise, eu ouvi do Karnal, a crise acelera mudanças que já são prenunciadas, que estão para acontecer, elas são aceleradas e acontecem. Acredito que haverá mesmo aceleração no uso da tecnologia no ensino, por exemplo. Eu acredito, os professores vão aprender a lidar com isso, os mais velhos vão aprender a lidar com isso, vão lidar com mais tranquilidade. Os alunos também, as crianças também. Então, eu acredito que o mundo vai mudar nesse sentido, usando melhor a tecnologia. Também a ciência, com tanto esforço. De repente, a gente está enxergando a ciência como um bem. Por muito tempo, a ciência era uma coisa de menor importância. Às vezes, a gente ficava com olhos para outras coisas. A ciência é algo que está sendo bem valorizado e que agora, no Brasil, acho que a gente vai entender. É bom investir na ciência, sim. Os pesquisadores merecem ser sustentados, porque a gente pode precisar muito deles, né? Acredito também que, de certa forma, o ensino presencial, a nossa vivência mesmo, cara a cara, é muito importante. Isso não vai mudar. A comunhão, o estar junto com pessoas, a encarnação no ministério, na pregação do evangelho, ele vai continuar, né? Nós somos seres presenciais. Então eu acredito e eu espero que não mude, que a gente continue afetuoso, que possa abraçar, beijar, conviver, fazer ajuntamento. Acho isso muito, muito interessante. Espero que seja assim. Marcos, eu sou um misto de otimismo e de pessimismo, né? Eu acho que muita coisa não vai voltar. A gente vai ter, igual aconteceu em 11 de setembro, com as Torres Gêmeas, a questão de segurança, a gente se adaptou às novas regras de segurança, vai acontecer na questão de convívio. E principalmente igreja, porque esse negócio de rebanhar muita gente, essas grandes igrejas, mega igrejas, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Ou a gente vai quebrar todo o protocolo de ciência e de OMS, enfim, ou a gente vai seguir. Então, cara, eu sinto que vai mudar. Você sabe disso, eu tive essa certeza disso que eu tô falando, porque eu perdi meu pai no meio da pandemia, e eu tive que ir para uma outra cidade para poder enterrar meu pai, uma cidade no interior de Minas Gerais. E quando eu cheguei lá, eu fui impossibilitado de entrar na cidade. Se não fosse por causa do velório do meu pai, a gente não ia entrar. E aí eu me toquei, velho, nisso. Eu vi isso na prática, porque eu só tava vendo isso na TV, entendeu? Mas quando eu vi isso na prática acontecer comigo, eu falei, caramba, vai mudar. Vai mudar, Botelho, vai mudar. As pessoas entenderam que não, a igreja segue, né? Tipo, mesmo online. Então você vai ver muita igreja enveredando nisso, investindo muito nisso. E fazer grandes celebrações vai ser pontuais, assim, entendeu? Por outro lado, eu também vejo uma baita oportunidade na crise da igreja ser uma resposta. Não ser a solução, mas ser uma resposta. Porque quem vai ser o povo que vai abraçar? Quem vai ser o povo que vai acolher? A igreja pode fazer isso. E como na minha visão ela pode fazer isso? Através de um despertamento individual de cada membro. E um despertamento para o serviço. Não vejo, eu não estou dizendo que a igreja não tem que cumprir o papel dela como agência do reino de Deus, mas esse lance de ideológico, protestar e tudo mais, isso vai fazer parte de algo muito maior que tem. A gente tem que fazer isso através do serviço, cara. E aí você fala, muita gente pode falar, mas tem que amar. Não, o amor é um precedente a isso. Porque Cristo nos amou, a gente pode amar. E a nossa resposta em amor é servir as pessoas, independente da classe social, da cor, independente se é pobre, se é vulnerável ou não é. A igreja vai poder capilarizar o serviço dela para todas as camadas da sociedade. E eu estou botando fé nisso. Mas para isso a gente precisa ter um púlpito muito alinhado,
e pessoas dispostas a servirem como Jesus Cristo serviu. E a minha oração a Deus é essa. E é interessante ouvir você, porque é o seguinte, existem vários dons da igreja, né? Então, você pega o Antônio Carlos Costa, ele é o cara que vai, o cara que sobe a favela, é o cara que prega, é o cara da comunicação. De certa forma, eu fui isso no JV na Estrada. Eu era o cara que ia, que tinha as novas ideias, que pregava. Mas a igreja não vai dar conta se não tiver os MVs, que é o cara que vai estruturar para receber bem como corpo quem está chegando, machucado, destruído, que perdeu gente. Porque agora estamos entrando na parte crítica. Então a gente tem que ter isso, a igreja toda, né? A gente vê muita gente de bastidores que são até mais importantes ou tão importantes quanto dos que vão. Dentro dessa realidade, né, eu entendo também que esse tempo de pandemia é um tempo para a gente redescobrir o Shabat de Deus para a nossa vida, né? A pausa, o descanso. Nós somos pessoas que não sabemos o que significa o descanso, a pausa, a interrupção, a desconexão. Precisamos entender que é um tempo para a gente aprender isso. Não é possível estar conectado o tempo inteiro. Um outro exercício sabático desse nosso tempo de descanso dentro do isolamento é a desconexão, né? É desligar a internet ou ficar sem internet, sem celular um tempo e usar isso para outra coisa, né? Não precisa nem ser só questões altamente espirituais. Esse descanso nós desaprendemos e esse é um tempo para reaprender, né? E o Shabat também como contemplação, né? E aí agora voltando à questão devocional, um olhar atento para Deus, para a criação, para tudo que Ele fez, para o que Ele fez conosco, né? Para a vida de oração, para o tempo não produtivo. Nós já vivemos um momento onde a gente quer voltar para a produtividade, né? E eu acho até difícil falar hoje, né, sobre vida devocional, sobre Shabat, onde as pessoas não querem isso, né? Já se cansaram dessa situação de isolamento e querem voltar ao trabalho e à produtividade. Mas nós temos um tempo de Deus para reaprender esses exercícios espirituais tão preciosos, né? Quando você vê Jesus nos chamando à oração lá em Mateus 6,6, quando ele diz, quando você for orar, vá para o seu quarto, e ali no secreto do seu quarto fale com seu pai. Será que a gente não está percebendo que nós vivemos um tempo do quarto e do secreto, só que a gente não consegue orar, não entende que há um chamado a essa introspecção, né, a meditação, ao falar com o Pai. Resumindo, nós temos nas nossas mãos um tempo preciosíssimo para ressignificar muita coisa da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal e familiar. Só que eu tenho convicção de que absolutamente nada vai mudar se a gente não discernir isso hoje, tomar decisões e começar aqui e agora um novo sentido de vida em muitas das coisas que fazemos, né? Então acho que isso é muito importante para a gente pensar direitinho e tomar essa decisão, né? É aquilo que Efésios fala, né? Não sejam insensatos, mas sábios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. O que Deus tem falado no teu coração nesse tempo tão difícil de quarentena? A gente está batendo recordes de mortes, estamos numa crise política e isso mudou um pouco o foco, que é complicado, né? A gente deveria estar focado nos nossos, né? Na saúde. A gente ainda não entrou num colapso. Isso quer dizer que essas mortes eram quase inevitáveis, mas quando entrar no colapso mesmo, aí vai ter que escolher quem morre, que é uma das piores coisas que pode acontecer. E no meio desse caos todo, que a gente teve que parar a vida, que Deus tem colocado,
E também eu queria perguntar se você tem alguma... O que você acha que vai mudar, né, cara? Ou que vai melhorar, ou que vai piorar. O que eu tenho refletido muito nesse tempo, Marquinhos, na verdade tem sido até uma reflexão aqui do colegiado de pastores aqui da igreja. Como a igreja, ela pode e deve, né, ou deveria assumir um papel de protagonismo nesse tempo, né? Eu tenho meditado, eu aproveitei esse tempo aqui, né, em casa, enfim, para ler o livro de Atos, né, e aí, lendo a partir desse contexto, né, você vê como a igreja, ela, naquele tempo, com uma estrutura muito abaixo do que a gente tem hoje a nível de igreja, né, muito abaixo mesmo, ela tomava o protagonismo das crises, né? Atos 11, por exemplo, logo que foi profetizado da fome na Judéia, os discípulos já se organizaram, estavam em outra região para mandar sustento para lá, né? Para aqueles irmãos da Judéia. Então, eu tenho refletido muito nisso, como a igreja, nas suas mais diversas faces e nos seus mais diversos locais, pode assumir uma posição de protagonismo, né? E isso é um testemunho. E como essa crise também vai separar, e eu espero, né, que separe o joio do trigo. A igreja joio é a igreja trigo, né? A igreja que promove vida e a igreja daqueles que estão promovendo um negócio. Não estão nem aí com a vida, né? Eu penso que depois disso caberá olhar para trás, uma reflexão e perceber os pastores, as igrejas que, sofrendo até mesmo prejuízos dos mais diversos, optaram por preservar a vida, né? Optaram por ser protagonista junto com a sua cidade, o seu município, no cuidado da vida, né? Então essa tem sido a minha reflexão nesse tempo, como pastor, como igreja, né? Eu posso instruir, ensinar, né, tanto a minha família quanto aqueles que Deus tem colocado ao meu redor, para que a gente assuma uma postura de protagonismo, né, quer seja nos pequenos grupos, nas famílias, etc. e tal. E é legal ver que tem muita igreja também que tem assumido esse papel, né? Igrejas que a gente conhece. Que não faz tanto barulho, né, mano? Isso, não faz exatamente. Tanto barulho. A igreja verdadeira, ela faz um estrago grande, positivo no coração das pessoas, do sofredor, né? Uhum. Do miserável, tanto financeiro, mas da alma, do pobre de espírito, né? Então, assim, tem muita igreja que eu tô vendo trabalhando com missão integral mesmo, ajudando. Pastor, é o que você falou, os pequenos grupos estão multiplicando, pelo menos na minha comunidade, a gente tinha 7, capengando, agora a gente vai para 20, cara. Então, assim... Uhum. As pessoas estão precisando de conexões, o grupo de diaconia tá forte, mas isso não faz aquele barulhão dos midiáticos, Sim. né, cara? Mas eu creio que, como a gente não pode separar o joio do trigo, se Deus quiser, Ele vai fazer, já está fazendo agora. Exatamente. E a gente sabe pelo texto que Ele vai fazer definitivamente quando voltar, né? Exatamente. Que Deus tem falado no teu coração aí? Tem algum versículo que tem martelado no teu coração para você trazer para a gente aqui? Eu tenho usado bastante a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Que é uma carta escrita num ambiente de perseguição e de muita fraqueza. É ali que estão alguns textos que a gente usa muito e não sabe que está ali. Então lá na segunda carta é um texto simples, pequeno, mas que fala muita coisa, muita coisa, que é o texto segundo a carta de Coríntios, capítulo 4, que é quando Paulo fala do quanto que ele tem aprendido. E ele faz alguns paralelos que eu acho assim, brilhante. Ali no versículo 16, que ele fala pra gente não desanimar, né? Depende do texto, né? Na revista atualizada é não desanimar. Aqui não desfalecemos, né? Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior se renova de dia a dia. Então, porque nessa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Essas coisas têm me tomado muito, esses paralelos que Paulo faz, né? Então, leve e pesado, momentâneo, eterno. Essa ideia de a única possibilidade de sanidade mental é o evangelho, na minha concepção. Ele é muito claro. Então, assim, nós somos a única resposta para o sofrimento humano, cara.
texto bíblico tem um tema, tem um dos livros bíblicos, é um livro de lamento. Qual é a outra cultura religiosa que consegue falar sobre o lamento? Qual é a outra expressão que dá voz para a nossa dor? Então, assim, qual a outra expressão que fala sobre a possibilidade de ser fraco? Então, eu acho que o Evangelho tem respondido muito, 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 e especialmente a vida de Jesus e Paulo. Então, tenho feito muito esse paralelo entre Jesus e Paulo. Eu parei um pouco de falar de Jesus, entre aspas, porque as pessoas ficam naquela coisa assim, Jesus não conta, porque Jesus é Deus. Aí eu aterrissei mais na doutrina de Paulo, porque Paulo consegue trabalhar um negócio muito profundo, muito mais do que eu consigo transparecer, mas ele não perde a ideia daquele negócio do chão da vida, né, que a gente gosta de falar. Então, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou circunstância. Então, eu tenho tentado levar a comunidade, a minha vida, a minha casa, a esse contentamento. Então, eu estou querendo dizer assim, eu aprendi. Depois desse tempo, eu deveria ter respondido isso para você. O que você espera? Eu espero que eu tenha aprendido algumas coisas. E fiquei feliz que o Ed pregou isso, acho que 2 semanas atrás. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava ali tentando dizer algumas coisas, e o Ed, graças a Deus, tem uma mente mais capacitada do que a minha. E a pregação dele, cara, sério, foi impactante para mim aqui. Porque quando a gente prega, a gente também é impactado. Mas quando isso é uma coisa boa da pandemia, a gente está ouvindo mais os nossos parceiros, né, pregando. É bom que a gente está sendo ministrado. Eu preguei em 2 Coríntios, né, sobre reconciliação esse domingo. Eu estava vendo tanto que a igreja de Corinto foi a que mais deu trabalho. Os caras desautorizaram Paulo. E ele vai para uma segunda carta, né? Muito, cara, com. A segunda carta é o bicho, né? Uma humildade para. Ele tem que se defender no ministério, mas ele vai com uma humildade que nos ensina muito, cara. Na segunda carta que ele fala assim, se alguém quer se colocar em alguma figura humana, eu posso fazer mais. Porque aí ele faz aquela defesa de tribulação, né? Naufrágio, açoite, blá, 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 blá. Mas tudo isso ele fala, eu considerei esterco. Então, assim, para mim nada. O que conta para mim é o peso da glória de Deus que recaiu sobre mim em Cristo. Então, essa convicção de Paulo é o que eu estou buscando para não cair nessa vala das pessoas que são otimistas demais, achando que isso aqui vai gerar um novo céu aqui na Terra, e para também não cair nessa vala desses caras que são pessimistas demais, velho. Que isso aqui é desgraça, vai matar todo mundo. Então, tipo, alguma coisa, se nós estamos vivendo isso, não creio que, né, não vou falar, assim, mas alguma coisa a gente está aprendendo. Deus está dando uma chance, de alguma forma. Então, isso, enfim, é isso que eu tenho estudado. Eu vi essa semana uma frase do Ariano Suassuna, né, que ele fala, não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espelhar justiça pelo mundo todo. Espalhar justiça pelo mundo todo. E é isso, cara. É esse realista esperançoso. Podcast.